Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente nacional do Partido Cidadania, Conte Bittencourt. Como está no Brasil a experiência de federações partidárias? Vamos falar sobre as principais bandeiras do Cidadania. Abordaremos a atuação do partido no Congresso Nacional. Ainda os planos do convidado para as eleições de 2024. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Plínio Conte Leite Bittencourt é professor. O convidado foi deputado estadual por 4 mandatos no estado do Rio de Janeiro, onde também foi secretário. Ex-filiado ao PSDB, Plínio Bittencourt foi vice-prefeito de Niterói. Desde setembro de 2023, o entrevistado é presidente nacional do Partido Cidadania. E é com o presidente nacional do Cidadania, Conte Bittencourt, que converso no programa de hoje. Presidente, uma satisfação tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo aos estúdios da TV Otimista, ao programa Política. Tudo bem com o senhor? Joaldo, tudo bem. Estar no Ceará, a gente sempre fica bem, né? Eu quero agradecer o convite do Grupo Otimista de Comunicação, uma satisfação estar conversando com você um pouco sobre a política nacional, sobre os desafios que estão postos aí para essas eleições que se aproximam e um pouco sobre o futuro também, né? Exatamente. Quero agradecer o convite aqui do meu companheiro Alexandre Pereira, meu presidente estadual, a quem eu tenho uma admiração enorme, e quem nos lidera aqui no estado do Ceará. Nós aqui somos liderados pelo Alexandre, aqui a gente anda na rua que o Alexandre determinar. Tá certo. Presidente, a gente costuma aqui no início do programa ir ali fazer uma cola, uma pesca para poder apresentar aqui sinteticamente o perfil do convidado. Mas eu sempre digo que ninguém melhor do que o próprio convidado para falar um pouco aí da história política, principalmente o senhor que tem aí uma larga experiência na militância política. Quem é Conte Bittencourt, presidente? Aldo, primeiro eu sou professor, sou educador, minha área de formação é química. E trabalhei a minha vida toda em educação, exerci 9 mandatos no estado do Rio de Janeiro, minha cidade é Niterói, apesar de carioca de nascimento, família que veio da Serra Fluminense, Friburgo e Petrópolis. Tá? Fui vereador na minha cidade de Niterói, fui presidente da Câmara, vereadores, fui secretário municipal de educação, fui vice-prefeito 2 vezes, fui deputado estadual por 4 mandatos, fui candidato a vice-governador em 18, compondo a chapa com o prefeito Eduardo Paes, naquela onda que aconteceu em 18, sim, varrendo, eu diria, a política brasileira. Aí fui secretário de Estado de Educação. E militando no Cidadania, eu tive, como você anunciou, uma passagem no PSDB, que foi meu primeiro partido, onde exerci 2 mandatos de vereador, por isso essa relação muito afinada com o pensamento da social-democracia do PSDB e com os quadros tradicionais, como aqui o ex-governador Tasso Gereissati. Fui do PSB, tive um mandato no PSB e exerci 6 mandatos no PSD, no PPS e hoje Cidadania. A contingência interna do partido, em função de uma série de questões, me colocou nesse desafio. Sim. O Alexandre tem um pouco de responsabilidade nisso aí. Não é fácil substituir algo que eu considero insubstituível, que é a figura e o simbolismo que ela tem do Roberto Freire. Sim. Roberto, ele tem uma influência enorme na minha formação política. É uma figura histórica da política. Não, né? É uma figura exemplar. Tá? Mas é uma questão de mudança interna, muitos debates, momento difícil de país, às de vezes compreensão. Os ciclos que se fecham, né? Enfim, mas o Roberto continua sendo um grande companheiro e admirado e respeitado por todos nós. Ele tem uma participação muito grande na minha formação política. Entendi. Presidente, o senhor falou rapidamente do PSDB. A gente vai detalhar um pouco a federação, né, da qual o PSDB faz parte, né, juntamente com o Cidadania. Mas se a gente for olhar a história dos 2 partidos, né, do Cidadania, que vem lá do PCB, etc., né, depois PPS, se a gente for colocar em paralelo
a história do PSDB, tem um pouco de diferença ali nas origens, né? Olha, na realidade todos somos democratas, né? Então isso aí já nos une. Né? A democracia é a essência, eu diria, do movimento do cidadania. Sim. Claro que eu não participei do Partido Comunista Brasileiro, eu entrei, já era o Partido Popular Socialista, já era o PPS. Tá? Que as suas reformas se conduziu para um pensamento mais da social-democracia de centro-esquerda. O PSDB é uma social-democracia um pouco mais de centro-democrático. Né? A reforma que fizemos no último congresso em São Paulo, transformando o PPS no Cidadania 23, ali não foi uma fusão, nem uma mudança de rumo, foi uma reforma necessária, e aí o Roberto teve uma participação muito importante, que nos liderou nessa reforma, em função da nova formação política do mundo e da sociedade brasileira. Os movimentos liberais, os movimentos cívicos, que são muitos hoje na formação política brasileira, né, queriam ter acesso a um partido com a história do PPS. Então, nós passamos hoje a ter um partido que tem na sua essência a democracia, mas que incorpora de ex-comunistas a democratas liberais. Entendi. Então, esse é o grande desafio. Nosso desafio hoje recebemos todos os democratas no partido. Claro que quando vamos defender teto de gasto, reforma fiscal, lei de responsabilidade fiscal, né, controle do orçamento público, se isso é ter uma visão um pouco mais liberal, nós somos liberais. Entendi. Agora, se defender sistema único de saúde, público, que atenda com dignidade a toda a população, em todos os cantos do território brasileiro, se advogar a defesa da sociedade do conhecimento, né, através de uma escola pública, presente, sem demagogia, com qualidade mínima igual. Nós somos educacionistas. Entendi. Vice-presidente do partido é o ex-senador Cristóvão Buarque, um homem que tem na sua história toda a luta pela educação. Se isso é ser um centro-esquerda, nós somos centro-esquerda. Então, a visão do cidadania hoje é um pouco isso. Ampliamos o nosso leque de compreensão desse novo momento que o mundo e a sociedade vivem. Hoje, presidente, conduzir um partido com a essência e a visão de mundo do cidadania é mais fácil, se colocarmos nesses termos, ou mais delicado do que, por exemplo, há 2, 3 décadas, quando o senhor começou a militar na política? Eu diria mais complexo, porque vivemos uma quadra na política brasileira, e eu diria na política mundial. É só ver aí as eleições de Portugal, agora recentemente, ver as eleições da Argentina. O avanço da direita. Há pouco tempo, está vendo lá o que está acontecendo no debate da nova eleição presidencial nos Estados Unidos. E nós vivemos no Brasil uma quadra de 2 polos extremos de pensamento. Nós, no primeiro turno de 22, apoiamos a senadora Simone Tebet. Foi o primeiro partido a sinalizar oficialmente apoio à senadora Simone Tebet. Não tivemos espaço, o espaço foi muito reduzido. Né? Então, é difícil nesse momento, e eleições municipais torna-se um campo mais fértil para esses atritos. Sim. Porque são mais de 5.500 municípios com formações políticas de grupos diferentes, tá? No momento de um pensamento geopolítico nacional influenciando de alguma maneira os movimentos municipais. Tá? Então, hoje está sendo muito mais difícil do que há 30 anos atrás. Isso. Há 30 anos atrás, a gente tinha um ambiente político na sociedade um pouco mais permeável e aberto ao debate das diferenças. Entendi. Dentro de um respeito, dentro de uma condição democrática. Hoje nós temos a coisa, não sei se as redes ajudaram muito isso, essa coisa de comunicação com 9 segundos, 10 segundos, 20 segundos, e você acaba não tendo conteúdo e tendo apenas uma coisa um pouco mais radicalizada. Mas eu diria que é uma fase, e nós vamos superar. Eu tenho certeza que é uma fase e vamos superá-la. Entendi. O Partido Cidadania, ele tem uma história, o PSDB também tem a dele, e hoje estão federados. Qual é a experiência, se a gente olhar para essa experiência e para outras que existem no Brasil? O legislador acertou ao abrir essa possibilidade, presidente? Olha, eu penso que sim, porque a reforma política
ela precisava ser um pouco mais contundente. Né? As coligações eram coisas um pouco limitadas ao processo eleitoral, não tinha-se um debate mais programático e de essência dos partidos. Então você fazia coligações independente do que pensava e do que tinha de compromisso os partidos que naquela eleição se juntavam. Isso. Então, por conveniência, geralmente. A conveniência só do processo eleitoral. Isso. Era uma conveniência momentânea. Eu acho que esse passo para a federação foi fundamental, foi importante. Agora é um instituto novo. Nós estamos num aprendizado. São três federações no país, né? E todas elas, engraçado, no campo do centro progressista, né? Porque no campo do centro-direita foram fusões. Né? As federações, você tem lá o PT, o PT, o PV e a Rede. E você tem... Não, o PSOL com a Rede. Você tem o PT, o PV e o PCdoB. E nós com o PSDB. Então, se você analisar, todos são partidos do campo da centro-esquerda, do centro democrático. Mas está sendo uma experiência nova. A eleição passada, ela foi uma eleição estadual e nacional. Então, o debate se deu em 27 unidades só. Agora são mais de 5.500 municípios. Verdade. Né? Para não perder... Eu não aceito essa frase, mas eu vou falar para não perder aqui o momento, o gancho. Né? Essa fusão, ou essas fusões da direita e também as federações da centro-esquerda, meio que contraria aquela frase de que a esquerda só se une na cadeia, né? Que é uma frase polêmica e, de alguma forma, reprovada aí pela história, né? Isso aí é uma anedota, né? É verdade, uma anedota. É verdade. Mas olha, é um aprendizado. A gente está vivendo um momento bom. Né? Veja que no Ceará nós temos uma relação histórica com o PSDB. Eu estive ontem com o ex-governador Ciro Gomes, que já foi quadro do partido, eu já fiz 2 vezes campanha de presidente do Ciro Gomes. Nós temos também uma relação com os trabalhistas que é histórica. Eu fui vice-prefeito na minha cidade com o PDT e depois com o PT. Aliás, com o PT e depois com o PDT. Então, são relações que estamos no mesmo campo. E é natural que se tenha uma conversa mais efetiva, pensando em algo para o futuro. Nós temos que encontrar um caminho aí para... Não é criar terceira via, já acabou essa ideia de terceira via, mas é criar alternativas a essa polarização extrema que se deu no debate político brasileiro, com pouca tolerância. Entendi. Por isso, quando você perguntou, não é que fosse mais fácil. Dirigir partido político nacionalmente é sempre complexo, em qualquer partido. É por isso que eu queria justamente pegar esse gancho, presidente, e lhe perguntar o seguinte: nós temos exemplo de fusões em que geraram barulho. Temos aí a situação do União Brasil, para ilustrar. Nós temos recentemente a sua ascensão à presidência do Cidadania, passou ali por uma série de indelicadezas, de rame-rame ali na imprensa em relação ao Roberto Freire. E temos outras situações. A gente poderia citar mais 2 ou 3 situações em que a gestão do partido, a liderança, a presidência, acaba passando ali por algum tipo de tumulto, né? de barulho. Por que, presidente, essa situação? É o formato do partido que é muito engessado, tem autonomia demais, tem pouco diálogo interno? Se a gente fosse pegar aqui de uma forma panorâmica, como que essa gestão do partido poderia melhorar para não se passar por determinadas situações? Olha, é claro que cada um desses casos que você cita aqui tem suas particularidades. Eu vou comentar a nossa. Sim, claro. Eu não me sinto confortável em comentar a crise recente desses 2 economia partidos que se fundiram. doméstica alheia, né? Exatamente. Cabe lá um debate deles, claro, e se apresentarem as justificativas à sociedade. Sim. O nosso tem sido motivo de muito debate. Temos problemas em algumas regiões, mas a relação federativa com o presidente Bruno Araújo, deputado aqui por Recife, aqui perto, do PSDB, nosso presidente, a relação com o ex-governador Marconi Perillo
tem sido uma relação muito proveitosa, muito produtiva. Nosso papel enquanto dirigentes nacionais, primeiro é garantir com que a federação vá se consolidando, para que ela não seja uma federação com data limitada. Nós não fizemos uma federação dependente daqueles que votaram contra, eram contra a federar, e nós temos gente no PSDB e no Cidadania que eram contra a federação, não especificamente com o PSDB, eram contra a federar, tá? Porque federar exige você flexibilizar um pouco mais, né, aquela questão interna do partido. Tá? Mas o PSDB a gente tem avançado com muita maturidade, com muita responsabilidade, buscando contornar os problemas com política, sem o estatuto embaixo do braço, senão vira um cartório eleitoral. Exato. A propósito de cartório, temos 31 partidos em pleno funcionamento no Brasil. Sem citar nenhum deles para não assim, induzir a resposta, eu lhe perguntaria simplesmente, partido político no Brasil, presidente, tem dono? Olha, o Cidadania não. Está aí uma prova da substituição da sua presidência e que se deu não através de uma luta cartorial, e sim de um debate político interno. Entendi. Debate político interno. A democracia interna do partido. Exatamente. Tudo bem, foi uma ruptura dura, né? O ex-presidente Roberto, que, como eu disse aqui no início do programa, tem influência na minha formação política, reforço isso aqui, me liderou esses anos todos, continua sendo uma referência para todos nós, mas já havia um desconforto e um desejo por mudança de rumos. Tá? O que estão buscando hoje no Cidadania, né, é retomar as instâncias coletivas do partido. Acho que o partido tem que ser um instrumento de decisão coletiva. Quando isso acontece de fato, ele passa a ter uma vida mais vibrante, uma vida mais efetiva, porque as pessoas se sentem parte das decisões. Exatamente. O problema é quando a decisão ela é verticalizada, ela é de cima para baixo. E outro ponto, presidente, eu gostaria que o senhor comentasse se faz sentido ou não, é que quando você tem esses momentos, às vezes até traumáticos, pode ser uma janela de oportunidades, porque aí você está tocando naquele ponto que é muito caro aos partidos brasileiros, é de que eles têm dificuldade, tradicionalmente, historicamente, de gerar novas lideranças. Então, quando você abre e meio que horizontaliza um pouco esse processo de discussão, você, de repente, pode descobrir talentos que estavam ali, à sombra, né, do acontecimento partidário, né? Não há dúvida, e o partido tem feito esse movimento, né? O movimento aí da juventude, o movimento das mulheres, o movimento do coletivo da diversidade, né? Nós temos temas que são centrais e que enriquecem e fortalecem um partido político, como a questão hoje de debater o clima, debater a nova economia energética, debater a sociedade do conhecimento. Eu acho que o que os partidos políticos precisam fazer hoje atualizar a pauta, né? Aprofundar essa pauta, que essa agenda precisa voltar a ser a agenda de interesse do debate político brasileiro. Muito e não bem. Só a agenda dos costumes. Entendi. Tá? O Brasil se transformou aí, o Brasil não é o mundo, um debate da agenda de costumes. É verdade. Ou seja, os extremos gostam disso. Presidente, vamos fazer um rapidíssimo intervalo, daqui a pouco a gente retoma aqui o papo, tá bom? Muito obrigado. A gente vai, portanto, para um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco, mais papo com Conde Bittencourt, que é o presidente nacional do Partido Cidadania, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí. A gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o presidente nacional do Partido Cidadania, Conde Bittencourt, que falava aqui um pouco da dinâmica partidária, um pouco da história do próprio partido, né? E que está no debate democrático no Congresso Nacional. E aí eu pego esse gancho, presidente, para perguntar como que está a relação da federação, no caso PSDB e Cidadania, com as outras forças, né? A correlação de forças no Congresso Nacional, que geralmente, geralmente é um jogo muito duro, né? Olha, a bancada da federação ela tem trabalhado de forma muito coesa.
Há uma boa articulação lá dos líderes, do líder Adolfo, do PSDB, que é um excelente deputado, baiano, e o nosso líder, que é o deputado Alex Manente, de São Bernardo do Campo, São Paulo. Então, há efetivamente um trabalho conjunto da bancada, né, e contribuído aí, nós temos parlamentares com uma envergadura em temas expressivos, o deputado Arnaldo Jardim, de São Paulo, que tem aí uma agenda na questão climática e das novas energias aí, é um debate muito rico e importante, né? Nós temos a deputada Anne, que recentemente foi uma das relatoras aí da desoneração das folhas de pagamento dos setores que empregam mais no país. Tem o jovem Amon, lá do Amazonas, tem a Carmen Zanotto, de Santa Catarina, uma deputada muito ligada à área da saúde, defensora do Sistema Único de Saúde. Enfim, o Cidadania vem se colocando em questões temáticas muito importantes e ricas para a vida e para o debate político brasileiro. Agora, o Congresso Nacional, ele tem a sua nova formação hoje, com um Congresso mais conservador, porque foi nas formações anteriores. Mais impositivo também, né? Com o atual governo, né? Essa é uma questão que eu acho que as emendas impositivas, elas são hoje uma realidade, agora elas precisam ter um limite, de fato. Nós não podemos ter, pelo menos na minha visão, né, nós não podemos ter 50% dos recursos de uso discricionário do orçamento público, né, determinados de forma de emenda impositiva. Isso é um debate que vai ser aperfeiçoado também, porque nós estamos falando de emenda impositiva, né, ou parte do orçamento impositivo, de coisa de 3 legislaturas para cá, na realidade. 3 legislaturas para cá. É um debate que está em curso, acho que vai se aperfeiçoando. Acho que vai se aperfeiçoando. A democracia é isso aí, né? A democracia exige, de fato, esse exercício permanente da gente ir aperfeiçoando os seus mecanismos, né? O Congresso Nacional, eu espero que tenha, apesar de ser mais conservador na sua formação, né, atual, mas eu acho que ele vai aperfeiçoar esse mecanismo aí. Entendi. Se incomoda o Executivo, normalmente ele gosta, né, Erivaldo? Minha vida foi mais parlamentar do que em Executivo, apesar da minha experiência também no Executivo. O Executivo normalmente gosta de ter um parlamento só para ser o aprovador papel, das né? suas contas e assinar papel. Eu acho que eu sou um parlamentarista, o PPS sempre foi um partido de defesa do parlamentarismo, no debate do sistema político brasileiro. Na época, nós nos posicionamos a favor do parlamentarismo. Eu acho que o parlamentarismo é um sistema que ele é mais estável do ponto de vista dos momentos de crise no país. O presidencialismo, quando você pensa logo num processo de impeachment, o país quase pare. Nós já tivemos mais de uma experiência aqui no país. O parlamentarismo não, você tem estados aí no mundo que você compõe e forma governo no mesmo ano, 4, 5, 6 governos. O Estado funciona sem maiores turbulências. Mas eu acho que é uma questão de aperfeiçoamento desse mecanismo. Sabe? Entendi. O senhor teve uma formação no Rio de Janeiro enquanto parlamentar, vice-prefeito, etc., e acompanhou nesse período os 2 primeiros governos do presidente Lula, né? E agora estamos no terceiro, que, na média geral, está entregando menos do que entregou no início dos anos 2000. Pela sua experiência, o que faltou aí para o Lula voltar a ser o Lula, se isso é possível, né? A ser o Lula da campanha, prometendo o Brasil feliz de novo, e que isso meio que não está acontecendo. Pelo menos é o que o Datafolha disse aí nos últimos números, né? Praticamente a aprovação e a reprovação ali no empate técnico, né? O que está faltando ao governo Lula, presidente, para ele acertar a mão, digamos assim? Olha, nós apoiamos o presidente Lula no segundo turno. Sim. Né? Apesar de termos uma posição no partido, como temos participação no governo, a Cidadania não tem participação no governo federal. Então ficamos num posicionamento mais à vontade para fazer a crítica construtiva. Né? O ministro Haddad é reconhecido por todos nós como um grande quadro hoje no governo federal. Sim. A economia do país ela vai aos poucos se estabelecendo novamente em uma agenda
importante para a população. Agora o presidente Lula talvez precise compreender o novo momento do país e do mundo, né? O Brasil e o mundo mudaram, né? Não é mais o que você já em pensa chama o Lula 3.0, né? Não é mais a época do Lula 1.0 ou 2.0. Então talvez compreender um pouco mais, né, o sentimento da própria população, da juventude, quais são os novos valores colocados aí na visão da juventude. Será que são os mesmos de 30 anos atrás ou de 20 anos atrás? Claro que não. Claro que não. A sociedade, com as novas formas de comunicação, com acesso às novas tecnologias, né, a sociedade ela teve uma evolução nessa última década, tá, que foi uma coisa, uma velocidade impensável. Verdade. Impensável. Eu acho que... Mas o Lula é um democrata, vamos também reconhecer, o Lula é um democrata, isso é importante reconhecer, mas está errando muito. E esses erros acabam acumulando um desgaste que ele não pode ter, porque tem um governo pela frente ainda, ele não está em final de mandato, ele está com menos de 1 ano e meio, né? Então isso interfere de alguma forma ali, né? Mas vamos... Enfim, eu acho que essa divisão que está posta aí, nesses dois extremos, que acabam tendo aí um ambiente político altamente provocativo e de se autoalimentarem. Tá? E um debate, não sei se faz sentido, presidente, e um debate me parece superficial, que não vai ali no mérito, né, das questões, um grande debate, não se tem mais, se tem ali aquela provocação, aquela lacração na rede social, isso de alguma forma prejudica o processo político e também os governos, né? E muito na agenda dos costumes, né? Dos costumes. Não é que não deva se preservar, mas você tem que debater infraestrutura, você tem que debater saúde, você tem que debater desenvolvimento econômico para gerar emprego, você tem que debater a pobreza, a fome, né? Isso é um problema do mundo, né? Eu acho que o mundo precisa encarar melhor essa questão da fome e da pobreza. Não é possível, em pleno século XXI, na sociedade do conhecimento, né, com o acesso que a gente tem aos bens tecnológicos, claro, né, você tem uma parcela enorme da população do mundo aí sendo privada de uma alimentação por dia. Isso não é possível. Acho que o mundo está errando também nesse centro do debate. Entendi. Como é que o Partido Cidadania está organizado em nível de Brasil em relação à participação de bancadas estaduais, em gestões, em prefeituras? Porque um partido ele não existe em si, ele existe a partir de um projeto em que ele entrega resultados à população, no caso, uma gestão pública, né? Nesse sentido, como é que está o Cidadania, presidente? Olha, nós somos um partido que tem uma presença no país todo. Primeiro, o partido está organizado É um partido nacional, né? 27 unidades da federação, em função da sua tradição, da sua tradição de formação. O partido tem núcleos, né, nas 27 unidades da federação. Nunca fomos um partido de grande expressão eleitoral, do ponto de vista de resultado quantitativo, mas sempre fomos um partido de muita presença no debate da política nacional. Entendi. Você pegar todos os períodos, né, mais recentes da política nacional, tivemos os quadros importantes do Cidadania presentes e contribuindo nesse debate. Está aí o Freire, está aí o Cristóvão Buarque, o Raul Jugman e tantos outros quadros. Aqui no Ceará, em Fortaleza, o Alexandre Pereira, né? O Alexandre Pereira, aqui em Fortaleza, né? não há dúvida. Aqui no Nordeste temos quadros fortes no Nordeste, tradicionalmente, né? Tivemos o Ciro durante muito tempo dentro do PPS, né? Dividindo conosco esse pensamento do PPS, hoje Cidadania. Agora, a eleição municipal, né, por tradição, ela não é uma eleição nacionalizada. Será se essa não será, presidente? Apesar de que vivemos nesse momento um processo político brasileiro, onde talvez pela primeira vez nós tenhamos aí, em função do comportamento do cidadão, do pensamento do eleitor, eleições municipais um pouco mais influenciadas por esse debate nacional. E com o rescaldo de 2018 e 2022, né? Ou seja, essa onda é um pouco mais conservadora. Eu diria aí, os prefeitos e vereadores, eles
vão ter que estar preparados para esse novo debate na sucessão dos municípios agora nas eleições que se avizinham. Entendi. Quando você discute a política descolada da realidade, você tem um prejuízo ali para a própria cidade, no caso de uma eleição municipal, né? Ou seja, o ideal era se os partidos discutissem mais as gestões, a forma de fazer, a forma de entregar e não ficar às vezes no rame-rame nacional. Mas eu queria nesse contexto perguntar o seguinte: os partidos, em regra, eles têm entidades, institutos, fundações, né, que são focados ali na formação da militância dos filiados, né? Todo partido tem, até porque a lei permite, tem dinheiro do partido para isso. Eu lhe pergunto, como que o Cidadania está nesse contexto? O que ele tem feito para formar os seus quadros? Alguém que vai entrar no Cidadania, tem pretensões, ele quer saber o que vai acontecer quando ele assinar a ficha? O que o senhor diria para alguém que estaria com essa expectativa, presidente? Olha, nós temos uma fundação muito atuante nessa questão de formação de quadros. E as novas tecnologias, né, facilitaram muito isso aí. Sim. Pela dimensão continental do país. A Fundação Astrogildo Pereira, que é a nossa fundação partidária, e todos os partidos têm a sua fundação e recebem 20% dos recursos destinados ao partido para que ali se faça curso de formação política, curso de produção de material. A nossa fundação tem muita produção de material, temos bons quadros e bons cursos. É só entrar aí no site da Fundação Astrogildo Pereira e os nossos cursos estão todos lá à disposição e nosso material também. O planejamento estratégico para esse ano, tratando-se de eleições municipais, vencido essa etapa agora, que é a janela de troca de partido. Vai até o dia 5, né? Vai até o dia 5, né? Dia 6 fecha-se a janela. Passa-se a tramela atrás da porta, como se fala aqui no Ceará. E a partir do dia 6, nós já estamos com um plano estratégico da Fundação, que é justamente o que você disse, né? É formar os quadros que vão se apresentar às eleições, vereadores e prefeitos, os pré-candidatos, dentro da questão da visão da política local, a visão da cidade. Nós temos um pensamento muito forte no Cidadania, que é o poder local. Nós sempre tivemos no nosso ideário a ideia de que a grande reforma do Estado brasileiro vai se dar nas cidades. Porque é na cidade que as pessoas vivem. As pessoas não vivem na União nem no Estado. É na cidade que as pessoas têm o primeiro atendimento de saúde, que tem a primeira escola, que tem lá o saneamento, que tem lá a iluminação, que tem a segurança, que tem a limpeza de rua. É por isso que essa eleição vai ser eleição um pouco diferente das demais, o que você disse, essa onda de 18 para cá. E essa polarização na geopolítica nacional. Porque as eleições municipais sempre se deram de que maneira? Você aqui sempre cobriu o quê? O debate da cidade, o que um pensa, o debate do gestor da cidade. O eleitor olhava e pensava o seguinte: o que o A se difere do B no pensamento da política pública da minha cidade? Qual é a agenda prioritária para ele? Essa eleição nós vamos ter um pouco dessa influência, né, da polarização política nacional. Mas eu diria que ao longo dela, como está escolhendo prefeito e vereadores, né, ao longo do processo eleitoral, o cidadão vai começar a entender que ele precisa olhar a sua cidade. O debate local vai se impor, né? Eu espero que sim, como sempre foi. Sim. Há, como você disse, no ar um sentimento que talvez seja uma eleição um pouco mais influenciada pela geopolítica nacional. Mas eu acho que o cidadão, aos poucos, ele vai começar a entender bem que, desse aí, qual que está mais preparado para ser aqui o que chamam aí o síndico da minha cidade, aquele que vai conduzir os desafios da minha rua, né, os desafios do meu bairro. E também, presidente, a impressão que fica assim nas entrelinhas é de que quem não quer debater a cidade, que quer ir para a ideologia, para o rame-rame, geralmente às vezes não tem ali um plano para a cidade. Não há dúvida. Então, assim, eu não vou entrar num debate em que eu não vou conseguir me dar bem, me desenvolver nesse debate. Então, tem um pouco aí dessa artimanha também, né? É possível, é possível. Enfim, você tem todo tipo de candidatura, com toda a natureza de formação e divisão. Mas eu acho que o leito da eleição municipal, ela acaba
com tempo, né, com processo eleitoral antes do voto, indo para uma reflexão, né, o que eu quero para a minha cidade. Entendi. Os que se apresentaram, a água vai para o curso normal. A água vai para o curso do leito municipalista. É verdade. Né, porque ele vai pensar na sua rua, como eu disse, ele vai pensar no seu bairro, ele vai pensar no seu ir e vir do dia a dia da cidade. Muito bem, presidente. Vamos fazer mais um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado está o presidente nacional do Partido Cidadania, Conte Bittencourt, que está na cidade de Fortaleza, obviamente que com uma agenda política muito intensa nessa pré-candidatura a prefeito e nesse contexto aí de pré-candidaturas a prefeito e vereador, não é isso, presidente? Isso, nós estamos cumprindo uma agenda aqui no Nordeste. Eu cheguei ontem, vou daqui para o Recife, em seguida Aracaju e termino em Belo Horizonte, fazendo essa agenda partidária desse período final do prazo, como falamos no bloco anterior, de filiações, de organização de partido. Aqui no Ceará temos a liderança do Alexandre Pereira, que é atualmente secretário de Turismo da cidade do Ceará. Aliás, estive outro dia em um voo com um conterrâneo meu, o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, fomos deputados estaduais há muito tempo, é professor também, e da minha cidade, de Niterói, Marcelo é niteroense também. Né? E ele elogiava muito o trabalho aqui do Alexandre em Fortaleza. Né? Mas estamos aqui organizados, uma boa bancada na cidade, com perspectiva de ampliar essa bancada, o que é importante, a representação parlamentar na Câmara da capital. Fortaleza hoje é a 4ª cidade do país em densidade demográfica. Ontem tive com o ex-governador Ciro Gomes, conversamos muito sobre isso, o desafio hoje da gestão e da organização de uma cidade como Fortaleza, porque já começa a perceber, tá? E não pode errar como nós erramos lá no Rio nos últimos 50 anos. Fortaleza começa a ter desafios, né, que o Rio já enfrenta há muito tempo. O senhor diz especificamente da segurança pública? Da segurança pública. E não se limita à questão do poder da polícia, de ter mais polícia. O Rio é um exemplo que não adianta ter mais polícia. A segurança pública, na sua visão só lato sensu. Só dinheiro não resolve, né? Na sua visão lato sensu. É inteligência, do ponto de vista da inteligência social. Né? Você compreender o movimento da cidade, né? A nova organização demográfica, a nova ocupação. Aí você tem que falar de lei de uso e ocupação do solo, de organização dos serviços públicos, de preparar a cidade para o seu crescimento. O problema é que, tradicionalmente, no Brasil, as pessoas pensam nisso depois que já aconteceu. É verdade. Agora, Fortaleza tem um ponto interessante, presidente, é o fato de que o vice-prefeito, Elcio Batista, que é presidente do PSDB no Ceará, ele é um pensador muito inquieto intelectualmente, tem pensado bem a cidade, tem aderido à cidade a projetos até inclusive internacionais e vai nessa direção, um debate do futuro de Fortaleza como uma grande metrópole, seus desafios, seus ônus e bônus, né? Então, assim, nesse sentido a gente tem conseguido galgar aí um certo avanço, porque Fortaleza hoje pode-se dizer que é uma cidade que vem sendo discutida, que vem sendo pensada, né? E essa tem que ser a diferença, e falamos no bloco anterior, né, onde é que tem que estar o centro do debate, né, da eleição municipal. É isso aí, quem é que tem projeto? Cadê o planejamento? Quem é que tem projeto para a cidade? Exatamente. Não é patente. Não é patente. É verdade. Não é patente apenas porque está mais à direita, mais à esquerda. O que queremos para a nossa cidade? Esse governo tem projeto e por isso nós participamos dele. Por isso que o Cidadania está presente nesse governo, contribuindo com ele. Mas temos aqui, voltando às eleições municipais, o Alexandre é um companheiro muito organizado, orgânico, dinâmico. Né? Nós temos aí participação no interior, elegemos prefeito, temos candidaturas a prefeito, temos vice-prefeitos,
temos uma perspectiva de fazer vereadores em mais de 15 cidades do estado do Ceará. Olha, nós somos um partido grande na sua história política. Eu ontem estava conversando com os companheiros, vou dar um exemplo. Foi o que é o Cidadania, né? Eu vejo aqui o companheiro Cândido, que entrou com 14 anos nesse partido, ainda PCB, e hoje tem 91 anos. Ontem conosco conversando. Uma história de vida, né? E o jovem André, que já foi presidente da nossa juventude, do PPS Cidadania, né, com seus 20 e poucos anos, universitário ainda. Então, olha só o que é a construção de um partido. Né? Claro que nós temos que ter o pragmatismo das eleições e estamos nos organizando para isso, né, para essas eleições que se avizinham, mas não podemos perder a essência do nosso pensamento, porque a essência do nosso pensamento que estabelece a nossa identidade. E é isso que vai nos dar força para conversar com a sociedade. E quando você abre essa concessão de colocar o pensamento programático do partido em segundo plano, no médio e longo prazo há um prejuízo, né? Claro, porque você vai para a vala comum só do pragmatismo. Exatamente. O partido não é só eleição. Claro que, como você disse, o partido tem que buscar o seu resultado eleitoral. Exato. Tá? É através do resultado eleitoral que você até tem o reconhecimento da sociedade. Ganha um espaço à mesa, né? Se aquela tua linha de pensamento, se aquele projeto político que você leva à sociedade, teve o reconhecimento. O reconhecimento é através de quê? Do voto. Entendi. Mas não é só o voto. Perfeitamente. Entendeu? Mas, a propósito de voto, presidente, a eleição de 2024 para vereador vai ter a peculiaridade de ser praticamente o mesmo número de vagas, né, e que deverão se formar as listas, né, de candidatos. Por exemplo, aqui no caso são 43 cadeiras na Câmara Municipal, só poderá ser até 44. Antigamente o número de cadeiras mais um. Antigamente era uma lista enorme, me parece que 150%, etc. Esse filtro, ele ajuda ou complica a vida do partido que pretende fazer ali 2, 3 vagas de vereador? Olha cá, o universo eleitoral mesmo, diminui o número de candidaturas, não interfere no chamado quociente eleitoral. Você tem 44 vagas, tratando aqui da Câmara da cidade de Fortaleza, você tem 44 vagas com universo eleitoral, independente da quantidade de candidatos que se apresentam, tá, o quociente eleitoral é o mesmo. Como vai ser a primeira eleição? Né? Nós já tivemos eleições municipais que o número era 3 vezes o número de cadeiras. Então, essa cidade aqui é uma loucura, já né? deve ter tido eleição municipal com 120 candidatos a vereadores em cada nominata. E se você juntar vários partidos... É uma loucura, uma loucura. Eu acho que essa última reforma política, né, que estabeleceu aí, né, o término das coligações eleitorais, que criou o Instituto Novo da Federação, que fez essa redução na quantidade de candidatos, eu acho que ela já foi um avanço de aperfeiçoamento. Eu sou a favor desses limites. Aqui vão ser 45 candidatos, 30% do gênero feminino, né, o que é importante também, é você ter um equilíbrio maior da representação, da representação do gênero da mulher, né, nos espaços políticos brasileiros. No primeiro momento as pessoas resistem à chamada cota, né? Mas por que a cota obrigatória? Porque é uma forma de você ir criando a cultura. A mulher tem que ter espaço nas decisões. Tá aí o grande debate. E aí não é ser um movimento feminista, não. É a questão mesmo da igualdade de gêneros. Né? Inclusive, aqui no Ceará, o Cidadania é presidido por mulheres em alguns municípios. Com certeza. Nós temos grandes quadros. Nós temos mulheres deputadas federais, nós temos mulheres prefeitas, temos mulheres deputadas estaduais. O partido aqui tem a Raquel, esquecendo da Raquel, uma grande companheira, um grande quadro, uma jovem brilhante, uma jovem negra brilhante, enfim, formuladora, com determinação no seu pensamento, democrata. Então, essa eleição, estamos preparados. Eu acho que, tenho certeza que o Alexandre Pereira vai entregar aqui um belo resultado pela sua capacidade de organizar e construir partido político. Entendi. Para a gente já ir finalizando aqui o programa, a juventude, o senhor falou aí de um jovem que esteve inclusive à frente
da Juventude e Cidadania, né? Nacional. Nacional. Existe aí uma certa resistência do jovem para ingressar no partido político, ele gosta de fazer política de outra forma, em outros fóruns, né? Às vezes na internet, às vezes no grupo de skate, na praça da cidade, e ele não vai muito para essa política mais formal. O que está faltando aos partidos para seduzir os jovens a entrar nas fileiras, né, para usar aqui um termo que o PCB gostava de usar? Eu acho que está faltando aos partidos, está faltando às políticas entender o novo pensamento do jovem. Quais são os novos valores da sociedade jovem, que mudou muito. Certo. Mudou muito. O jovem hoje tem a tua agenda própria, sempre teve. Ele hoje tem a sua agenda própria, ele tem a sua perspectiva na questão da oportunidade, na questão de ser mais empreendedor, na questão de ter alguma perspectiva na sua qualidade de vida, na sua ocupação profissional. Eu acho que a política brasileira tem que entender que o jovem passa por um momento no mundo, né, com essas novas tecnologias, com essas novas formas de comunicação, processo de transformação com uma velocidade que nem sempre nós, ainda do mundo analógico, conseguimos ter a leitura. Eu me considero um sujeito da geração analógica, né? Então acompanhar a leitura desse jovem, né, não é fácil, mas eu acho que é o desafio da política pública, as cidades inteligentes. Esse vai ser um tema seguramente debatido aqui na eleição de Fortaleza. Como é que vamos ter uma cidade inteligente? E o jovem quer isso. É verdade. O jovem hoje trabalha com a velocidade, da informação, com a velocidade da sua percepção, né? Não há a menor dúvida. Às vezes até ansioso, né? Mas é da juventude, né? É verdade. Presidente, teremos em Fortaleza provavelmente a candidatura à reeleição do prefeito Sarto, do PDT, e hoje o vice-prefeito é do PSDB. O Cidadania tem uma presença forte na gestão do Sarto, né? Diante disso, há uma perspectiva de se abrir uma discussão, um diálogo para eventual negociação pela vice de José Sarto, do ponto de vista do Cidadania? Olha, o Alexandre Pereira que trata disso, mas há uma articulação muito boa nossa. Quadro não falta, né? Não, quadro nós temos, claro. Mas eu acho que é uma articulação de conjunto. Né? Nós estamos no governo que nós apoiamos e continuamos apoiando e acreditamos nesse governo. Vai ser o palanque do Cidadania, né? O governo aqui, por tudo que a gente lê e por tudo que a gente recebe de informação, né, é uma cidade que está em pleno desenvolvimento da sua qualidade de vida. Tem problemas com a cidade brasileira aqui, com a cidade no mundo de 2,5 milhões de pessoas, como é o caso aqui de Fortaleza, que não tem os seus desafios e convive com os seus problemas e os seus dilemas. É impossível não tê-lo, tá? Mas a gente tem um governo que está realizando, um governo que está entregando. Eu acho que a população precisa olhar o governo de Fortaleza e procurar entender as suas entregas e comparar as entregas feitas por esse governo com os governos anteriores, para que justamente o debate venha para a gestão local. Entendi. E saia dessa dicotomia da questão da política nacional. Entendi. Tá? Então, esse é o nosso palanque, esse é o projeto do Cidadania, esse é o projeto que o Alexandre aqui nos representa, e tenho certeza absoluta que vai ser um projeto que a sociedade vai reconhecer e vai reconduzir. Tanto para prefeito como para vereador, no caso, né? Nós temos uma bancada aqui de 3 vereadores, o que é uma bela bancada. Sim. Né? Estamos falando de quase 10% da Câmara de Vereadores, uma bancada representativa. E são vereadores, eu acompanho o trabalho, são vereadores que eu reputo como acima da média da casa. Isso conta muito, né? Porque, a história do Cidadania. Nós podemos ser poucos, a gente dá trabalho. São qualificados, é verdade. Presidente, a gente vai finalizando. Uma pena. Eu falei ontem para o Alexandre, estou chegando hoje, quero ficar até o finzinho do ano. Restinho de ano eu vou ficar aqui no Ceará. Tá bom, mas como o senhor gosta aí de contextualizar bem as respostas, etc., está muito à vontade, pelo que eu percebo, eu queria deixar 2 minutos aí, em média, para o senhor colocar as suas questões finais, abordar algum ponto que a gente não tenha colocado aqui no nosso papo e reforçar outro que o senhor queira deixar aqui como registro para a nossa audiência.
Herivaldo, agradecer a você aqui, ao grupo de comunicação, agradecer aos meus companheiros aqui do Ceará, a certeza de que nós estamos participando aqui de um projeto de governança que nos representa, nos representa só porque estamos fazendo parte dele, não, nos representa mesmo no pensamento do que a gente quer para uma cidade, né? Os desafios de uma cidade como essa. Um ano importante para o país, porque são eleições municipais e, como eu disse, vivemos aqui, ninguém vive na União, as pessoas vivem na cidade, é aqui que acontece o seu dia a dia, é aqui que é o seu ir e vir. Tá? Então, ter nesse momento, né, que as eleições estão se avizinhando, uma reflexão no íntimo de cada um, o que eu quero para a minha cidade, como é que está a minha cidade, comparar modelos, comparar o que está sendo feito com o que já foi feito, para que na hora do voto se faça o chamado voto consciente, né? Se faça o voto consciente. É uma eleição municipal, então vamos pensar nas nossas cidades. Quais são aqueles que estão mais qualificados, quais são aqueles que já têm o que apresentar e que já mostraram o que podem fazer para que a cidade possa ser melhor ainda. Fortaleza é um orgulho para todos nós brasileiros, pela sua história, o povo cearense, né, a luta do povo cearense. O Rio de Janeiro deve muito ao povo cearense, porque boa parte do que foi feito no Rio de Janeiro tem lá o sangue, o suor e a lágrima do povo cearense. Então é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito bem, muito obrigado mais uma vez, parabéns pela história, boa sorte na caminhada, estando aqui em Fortaleza. Pode entrar aqui no grupo de comunicação que a gente vai bater mais papo, trazer mais ideias aqui para o nosso público, tá bom? Eu que agradeço. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.